Sentindo só, estou ao teu lado aqui. Quero te agasalhar e te fazer dormir. Quanto mais longe você está, mas estou pronto a te ouvir. Mesmo se você duvidar, eu não desisto de você. Estou aqui, te quero pra mim. Estou aqui, saudades de você, fico sempre a te esperar. Teu bom dia é o meu prazer, teu abraço ao despertar. Com saudades de você, fico sempre a te esperar. Teu bom dia, estou aqui, te quero pra mim. Estou aqui, te quero pra mim. Oh, 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 sentindo só, estou ao teu lado aqui. Quero te agasalhar e te fazer dormir, dormir. Quanto mais longe você está, mas estou pronto a te ouvir. Mesmo se você duvidar, eu não desisto de você. Estou aqui, te quero pra mim. Estou aqui, te quero pra mim. Volta, meu filho, te quero tanto, meu filho. Tenho saudade de você. Com saudades de você, fico sempre a te esperar. Teu bom dia é o meu prazer, teu abraço ao despertar. Com saudades de você, fico sempre a te esperar. Teu bom dia é o meu prazer,
estou mais. Não estou mais, meu filho. Estou ao teu lado aqui, como sempre. Quero te agasalhar todo dia e te fazer feliz. Essa foi a música que mudou meu coração. Eu pensava uma coisa e escrevi essa canção. De repente, passei a viver. Pra me aproximar de ti, tenho que me afastar de mim. Para engrandecer teu nome, tenho que me esquecer do meu. É preciso matar o meu ego. É preciso morrer para o mundo. É preciso dominar a carne, me sacrificar no teu altar, para ouvir a tua voz. É preciso me calar. Sacrifícios de louvor, minha vida em teu altar. Pois eu sei que sem tua graça, sem tua graça eu nada sou. Por isso é que eu te clamo, dependo de ti. Me aceita, me toca, minha vida renova. Eu te ofereço minha vida em louvor. De hoje pra sempre eu não mais serei o mesmo. Me entrego corpo e alma para ti. Às vezes a gente fala tanto e quer ouvir a voz de Deus. Tudo que a gente precisa é ficar quietinho, escutar o Pai falando com a gente. Para ouvir a tua voz, é preciso me calar. Sacrifícios de louvor, minha vida em teu altar. Pois eu sei que sem tua graça, sem tua graça eu nada sou. Por isso é que eu te clamo, dependo de ti. Me aceita, me toca, minha vida renova. Eu te ofereço minha vida em louvor. De hoje pra sempre eu não mais serei o mesmo. Me entrego corpo e alma para ti. Vamos cantar esse refrão. Me aceita, me toca, minha vida renova. Eu te ofereço minha vida em louvor. De hoje pra sempre eu não mais serei o mesmo. Me entrego corpo e alma para ti. Me entrego a ti, Jesus. Me entrego a ti, Senhor Jesus. Me entrego a ti, Senhor Jesus.
mãos em sinal de adoração. Tua graça e teu amor é o que importa para nós. Quebrantado o coração, derramado em tuas mãos. Vem Espírito de Deus, vem Senhor, ocupar o teu lugar. Vem Senhor. Em todo tempo te bendirei, te adorarei, te adorarei. Em todo tempo te bendirei, te adorarei, te adorarei, Senhor. Levantemos nossas mãos em sinal de adoração. Tua graça e teu amor é o que importa para nós. Quebrantado o coração, derramado em tuas mãos. Vem Espírito de Deus, ocupar o teu lugar. Em todo tempo te bendirei, te adorarei, te adorarei. Em todo tempo te bendirei, te adorarei, te adorarei. Mais uma vez. Em todo tempo te bendirei, te adorarei, te adorarei. Mesmo que eu ande na solidão, mesmo que a dor tente me parar, maior é aquele que está em mim. Eu não vou deixar de te adorar, Senhor. Em todo tempo te bendirei, te adorarei, te adorarei. Em todo tempo te bendirei, te adorarei, te adorarei. Só a gente, só a gente. Em todo tempo te bendirei, te adorarei, te adorarei. Em todo tempo te bendirei, te adorarei, te adorarei. Todo tempo te bendirei,
posso descrever, não posso imaginar tamanha imensidão do amor de Deus por mim, que sendo um com o Pai se fez homem por nós, levando os meus pecados para si. Seu fôlego de amor sacrificou por nós, sofreu humilhação por nossa redenção, morrendo numa cruz, levou a nossa dor, fazendo disso a morte vida. Yeshua, Yeshua, HaMashiach, exaltamos o teu nome. Yeshua, Yeshua, HaMashiach, exaltamos o teu nome. Seu fôlego de amor sacrificou por nós, sofreu humilhação por nossa redenção, morrendo numa cruz, levou a nossa dor, fazendo disso a morte vida. Yeshua, Yeshua, HaMashiach, exaltamos o teu nome. Yeshua, Yeshua, HaMashiach, exaltamos o teu nome. Te honrar, alegrar teu coração, entrego minhas lágrimas a ti, num canto de louvor, expressão do meu amor. Eu nada sou sem tua presença em mim. Eu quero te honrar, alegrar teu coração, entrego minhas lágrimas a ti, num canto de louvor, expressão do teu amor. Eu nada sou sem tua presença em mim. Eu quero te honrar, alegrar teu coração, entrego minhas lágrimas a ti, num canto de louvor, expressão do meu amor. Eu nada sou sem tua presença em mim. Yeshua, Yeshua, HaMashiach, exaltamos o teu nome.
Yeshua, Yeshua, HaMashiach, exaltamos o teu nome. Yeshua, Yeshua, HaMashiach, exaltamos o teu nome. Yeshua, 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 HaMashiach, exaltamos o teu nome. Yeshua, Yeshua, HaMashiach, exaltamos o teu nome, Senhor. Yeshua, Yeshua, exalte o nome do Senhor. Ele merece mais. Ele merece mais. Ele merece mais. Ele vai chegar mais. Ah, Senhor, eu quero me alegrar na tua presença. Pai, o meu coração se enche de temor diante da tua face. Ó Pai, não vou me esconder, pois quero ouvir tua voz, sentir o teu chamado, Senhor. Me coloco aos teus pés, reconheço que sou fraco, Pai, mas nada temerei, Senhor. Como vento impetuoso, como fogo abrasador, santifica a minha vida pra ser teu adorador. Quero ver a tua chama acender o meu viver. Vem fazer tua morada, vem Espírito de Deus. Oh, oh, oh. 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 Aleluia. Pai, o meu coração se enche de temor diante da tua face. Ó Pai, não vou me esconder, pois quero ouvir tua voz, sentir o teu chamado. Eis-me aqui, Senhor, Senhor. Me coloco aos teus pés, reconheço que sou fraco, Pai, mas nada temerei, Senhor. Como vento impetuoso,
minha vida pra ser teu adorador. Quero ver a tua chama acender o meu viver. Vem fazer tua morada, vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. Salmo 117. Aleluia. Diz assim: louvai ao Senhor todas as nações, adorado seja Ele em todo lugar, porque imensa e constante é sua bondade para todos sempre. Aleluia. Louvai ao Senhor todas as nações, adorado seja Ele em todo lugar, porque imensa e constante é sua bondade para todos sempre. Aleluia. Louvai ao Senhor todas as nações, adorado seja Ele em todo lugar, porque imensa e constante é sua bondade para todos sempre. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Cante aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, como vento impetuoso, como fogo abrasador, santifico a minha vida pra ser teu adorador. Quero ver a tua chama acender o meu viver. Vem fazer tua morada, vem Espírito de Deus. 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 Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que se encontra lá em Gálatas 6. Eu tenho essa passagem já aberta aqui. E na verdade eu queria ler um texto que é muito conhecido. E ele começa lá do versículo 7. E ele fala assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. E algumas traduções falam assim: não sede tolos, Deus não pode ser enganado. E ele continua, Paulo falando para os Gálatas, ele fala assim: porque tudo que o homem semear, isso também o homem ceifará. Porque o homem que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o homem que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E daí ele complementa no versículo 9 falando: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. E esse versículo é um versículo que eu
imagino assim como você tem escutado esse versículo já diversas vezes. E muitas vezes nós escutamos esse versículo no contexto de pecado. Às vezes tem sido até um versículo terrorista, que taca terror na galera e fala assim: ó, se você plantar na carne, você vai colher a consequência do teu pecado. Se você começar a agir de acordo com a tua natureza pecaminosa, você vai colher morte. Agora, se você agir de acordo com a tua natureza nova, de acordo com o teu homem espiritual, você vai colher então frutos eternos, a vida no espírito. E ao mesmo passo que isso é verdade, eu queria talvez te desafiar hoje para você começar a olhar esse versículo com uma outra ótica. Quando você começa a ler: porque o que o homem semeia na sua carne, ele ceifará da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Eu gostaria que isso fosse, na verdade, em vez de ser um versículo terrorista que te taca medo, que te faz nervoso ou ansioso, mas que, em vez de ser esse tipo de versículo, eu gostaria que isso fosse um versículo que causasse em nós um encorajamento, que causasse alegria. Porque a lei da semeadura, eu imagino, se você estiver semeando coisas boas, você vai ficar contente, porque você sabe: eu vou colher coisas boas. E muitas vezes a nossa mente está tão propensa a ver a coisa negativa. É mais ou menos aquela história que você também já escutou falar, daquele copo. Então, um copo que tem metade dele cheio de água, e você põe ele numa mesa e se pergunta para duas pessoas, e um vai falar: esse copo está metade vazio. E o outro vai falar: não, esse copo está metade cheio. Ambos estão falando a verdade, mas a perspectiva é diferente. E o Senhor tem ultimamente me desafiado em relação à minha perspectiva. O Senhor tem me desafiado ultimamente em relação à minha ótica, em relação à vida, ao meu chamado, aquilo que Deus tem me posto a fazer, aquilo que Ele tem confiado em minhas mãos. E eu tenho certeza que Deus confiou coisas nas tuas mãos, Ele te chamou. Você talvez está num processo que você está tentando entender melhor esse chamado, mas independente se você tem o pleno conhecimento daquilo que você tem que fazer enquanto você anda seus dias aqui na terra ou não, você tem um chamado. E Deus depositou nas suas mãos talentos, e Deus depositou nas tuas mãos algo que Ele espera que você multiplique. E enquanto você está vivendo isso, eu creio que o Senhor tem ansiado por uma geração que encara esse cumprir do chamado como aquela pessoa que olha para aquele copo e fala assim: não, está metade cheio. E esse versículo esse versículo 8 do capítulo 6 é um desses versículos do copo. Eu diria que ele é um versículo que você pode olhar e falar: uau, eu estou semeando no Espírito, eu vou colher coisas no Espírito. A palavra fala que do Espírito eu ceifarei a vida eterna. E eu espero que você não venha ser que nem aquele cara que olha e fala assim: não, está metade vazio, e pense: nossa, estou com medo, porque eu vou colher morte. E eu falei assim: Deus, eu quero ser aquele que tem essa ótica, uma ótica vitoriosa, uma ótica de filho, não de órfão, uma ótica de abundância e não de escassez e pobreza. O que eu estou falando aqui não tem nada a ver com valor monetário, tem tudo a ver com o estado de coração, o estado de espírito. Tem tudo a ver com você entender que você é filho, e porque você é filho, você é realeza. E quando você carrega dentro de você o espírito de realeza, e você consegue olhar para a situação ao teu redor, a você mesmo, ao teu chamado, ao teu futuro, pelas lentes da realeza, que é o teu DNA, eu te garanto que você vai ter um olhar de esperança, você vai ter um olhar de fé. Você vai falar: não, estamos quase lá. Sim, talvez falte um pouco mais para galgarmos, mas estamos quase lá. Já progredimos bastante. E eu comecei a uns 3, 4 dias atrás, nesse diálogo com o Espírito Santo, falando: Deus, eu quero mudar minha mente, eu quero transformar minha mente. Quando você nasceu de novo, você teve teu espírito regenerado. E muitas vezes nós não estamos vivendo a plenitude do que é a salvação, porque nós não estamos pagando o preço ou o compromisso, nós não estamos engajados no processo da renovação da mente. E uma vez que você consegue renovar a tua mente consegue acompanhar a regeneração e a obra perfeita que Jesus já fez, o Espírito Santo já fez no teu espírito, e você consegue extrair então plenitude. Você consegue trazer do âmbito espiritual para a manifestação do mundo físico. E eu falei: Deus, eu quero renovar minha mente. E o Senhor começou a falar para mim sobre esse versículo. Eu me deparei com esse versículo hoje, na verdade. E o Senhor falou assim: ó, você lembra daquela outra passagem que eu falei para você? Eu falei: lembro, Senhor.
tem tudo a ver com esse versículo. Eu não vi as semelhanças dessas duas passagens. Eu vou abrir a outra passagem em um segundo. Eu não vi a semelhança, mas o Senhor falou assim: tem tudo a ver com ótica, tem tudo a ver com visão, tem tudo a ver com perspectiva. E uma das personagens bíblicas, um dos personagens bíblicos que mais me instigam, que mais me provocam, é um cara chamado Caleb. Eu não sei se você já ouviu falar da história de Caleb, mas Caleb era amigo de Josué, eles eram parceiros. E uma vez Moisés, ele envia 12 espias para espiar a terra prometida que Israel ia tomar. E então Caleb, Josué e seus 10 amigos, eles foram para essa empreitada, essa viagem, essa missão. Eles enxergam então a terra prometida cheia de gigantes, cheia de pessoas que seriam pessoas que matariam o povo de Israel em um segundo. Eles eram muito mais poderosos do que o povo de Israel. Mas eles também observavam que naquela terra era uma terra de fartura, era uma terra onde a Bíblia falava que manava leite e mel. E aquela terra onde as frutas eram gigantescas, de tão abençoada aquela terra era. E eles voltaram então para trazer um relatório para Moisés. E eu vou abrir aqui, e eu queria que você, onde você estiver, se você puder, abre e lê comigo aí em Números capítulo 13, versículo 27, fala assim: contaram-lhe e disseram, isso aqui é o relatório dos espias para Moisés. Contaram-lhe e lhe disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Eles levaram o fruto, que era um fruto maior do que eles já tinham visto. E eles continuavam falando assim: o povo, porém, que habita naquela terra é poderoso, e há cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, ou os gigantes. E ele continua, 29. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela beira do Jordão. Agora que você tem que prestar atenção no versículo 30, ele fala assim: então Caleb, ele fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos com ânimo e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Esse era Caleb. Ele falou assim: pessoal, fica quieto. Ele mandou todo mundo calar a boca. Falou assim: cara, vocês estão viajando. Moisés, não escuta o que eles estão falando. Deixa eu falar o que eu vi. É verdade, é uma terra que mana leite e mel. Aqui está o fruto. É verdade que existem gigantes lá. É verdade que existem um povo bárbaro que provavelmente, de acordo com a lógica, eles nos destruiriam. Mas todo mundo tem que ficar quieto aqui, porque eu vou falar uma coisa para você. Com certeza essa terra é nossa. Se nós formos para lá, vamos com coragem, a gente vai conseguir possuir isso. Eu comecei a analisar e falei assim: Deus, que ótica que Caleb teve em relação a isso? Que ótica que Josué teve em relação a isso? E daí, se você for pro capítulo seguinte, em Números 14, você vai ver lá no versículo 24, ele ainda continua falando. Moisés ainda escreve sobre Caleb, e ele fala assim: porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Vou ler novamente. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me. Eu não sei você, mas eu quero ter esse espírito. Se você for ler no original, no hebraico, essa palavra espírito é ruach. E ruach, ele pode significar tanto o espírito, o sopro, como também a mente. E o Senhor começou a falar comigo: tem a mente de Caleb. Às vezes a gente fala assim: tem o espírito de Caleb. Isso é verdade, é completamente bíblico. Só que quando você começa a analisar e fala assim: tem a mente de Caleb, e você consegue aplicar de uma maneira correta teologicamente falando o hebraico nesse texto, você começa a ser desafiado a enxergar isso de uma outra maneira, e talvez desafiado a você a ter uma atitude. Porque pelo menos foi essa a reação que ocorreu em mim. Eu falei: uau, eu tenho que passar a pensar que nem Caleb pensava. Eu tenho que começar a olhar como Caleb olhava. Eu tenho que começar a analisar e fazer uma avaliação das situações que estão ao meu redor, assim como Caleb fez. E o Senhor começou a falar comigo sobre a ligação desse trecho da palavra aqui em Números com a ligação daquilo que Paulo fala em Gálatas.
Sabe, quando Paulo fala assim, ó, no versículo 9, depois que ele fala assim, ó, se você semear na carne, você vai colher na carne. Se você semear no Espírito, você vai colher no Espírito. Mas ele fala lá no versículo 9, portanto, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo oportuno, eu comecei a pensar, Deus, às vezes o tempo oportuno não é o tempo que eu quero. Eu vou só ler mais uma vez esse trecho, porque eu acho que para ficar gravado mesmo. Ele fala no versículo 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. O colher, a colheita, o ceifar só vai acontecer se a gente não se desfalecer. Essa é a condição. E eu falei assim, Deus, tá bom, eu estou lendo aqui versículo 8, estou lendo versículo 9, eu estou lendo até no versículo 7 que o Senhor não vai ser enganado, aquilo que eu plantar eu vou colher. E dentro de mim, talvez na minha mente humana, às vezes até numa mente que é tão levada por um paradigma de performance, eu penso, ai Deus, eu vou me disciplinar, Deus, eu vou te mostrar que eu estou para valer, eu estou compromissado contigo, eu com certeza eu vou fazer com toda a diligência e zelo que existe em mim, eu vou plantar coisas boas, eu não vou desistir, eu vou até o tempo oportuno, eu não vou me desfalecer. E sabe, às vezes a gente pode passar por essa passagem e sair pensando, essa é a resposta, é insistir, a resposta é não desistir, a resposta é prevalecer, a resposta é bater até você ver um romper. Tá bom, é verdade? É. Mas eu vou ser bem sincero com você. Quando eu leio esses versículos, o versículo 7, o 8 e o 9 de Gálatas 6, eu posso até ter um discurso que fala assim, Deus, eu vou partir para cima, eu vou fazer isso, eu não vou desistir, eu vou prevalecer. Mas lá no fundo tem uma voz que fala assim, Theo, eu sei que você quer prevalecer, mas você sabe que é difícil pra caramba, meu. Será que você consegue aguentar até o final? Quantas coisas você já começou e você não terminou? Eu acho que dos maiores males da nossa geração é que a gente começa tudo. Por conta da era da informação e tudo que está tanto ao nosso dispor, a gente é muito bom em começar, porém, às vezes a gente falha em terminar. E quantas vezes talvez você está lendo essa passagem, você fala assim, eu vou, e lá no fundo tem uma voz que fala assim, você vai começar bem, e você vai ficar firme na primeira semana, talvez até no primeiro mês, quem sabe você dure 3 meses, quem sabe você é um cara que cresceu sempre disciplinado, você dure 6 meses, talvez você é um cara que é extremamente disciplinado, você vai durar 1 ano, mas como que você garante que você vai conseguir durar até o tempo oportuno de Deus? E eu estava lendo esse versículo, eu escutava o Espírito Santo falando para mim, Números 13, Números 14, e o Senhor falava para mim assim, é bem fácil, ou melhor, é muito mais fácil você prevalecer se você tem uma ótica diferente. É muito mais fácil você não se cansar de fazer o bem se você consegue pedir, Espírito Santo, renova minha mente. Eu quero poder olhar as coisas pela lente da esperança. Eu falo para você, talvez uma das coisas que a nossa geração mais precisa hoje é a esperança. Nós somos muito rápidos para ver as coisas erradas. Eu falo, na nossa sociedade brasileira, no mundo, você abre o jornal, você vê e fala assim, nossa, tem tanta coisa errada. Você começa a conversar, você senta numa mesa, você está comendo, tomando alguma coisa com teus amigos, de repente você está numa discussão, todo mundo tem o diagnóstico de por que as coisas estão erradas. A política está errada por causa disso, os governos estão errados por causa disso, o negócio está errado no Oriente Médio por causa disso. A gente tem tantas respostas ou sugestões de por que as coisas estão erradas. Porque nós somos jovens com muita informação na ponta dos nossos dedos, numa tela, num telefone, num computador. Às vezes a gente traz isso para dentro da igreja. A gente está cheio de opinião por que a igreja está errada. Eu não sei você, mas eu estou começando a cansar de entrar na internet às vezes e começar a ficar lendo aqueles textinhos de pessoas que fazem da internet seu púlpito cibernético metendo pau na igreja. Eu estou olhando e falando assim, cara, para de ficar falando que a igreja é isso, que a igreja é aquilo. Alguém, por favor, me dá uma solução. Sabe, se você for acompanhar hoje a situação que nós estamos vivendo no Brasil, com uma geração completamente cansada,
há uns 8 meses, 7 meses atrás, a nossa geração foi para as ruas manifestar uma insatisfação. A gente está insatisfeito, é lógico. Só que eu fico pensando, Deus, aquelas manifestações que foram completamente válidas, autênticas, na sua grande maioria, eu comecei a pensar, e o vácuo que nós deixamos? O vácuo de propostas que são baseadas em soluções, propostas que são baseadas em visões, que são passos de ações para o futuro. Às vezes eu fico pensando, talvez na nossa bolha evangélica, infelizmente, a gente tem que admitir que a gente vive numa bolha evangélica, mas eu sei que a gente se esforça para sair disso, mas às vezes na nossa bolha evangélica, eu fico escutando tanta coisa, a igreja é isso, a igreja é aquilo, a igreja... E eu tô falando, cara, que tal a gente começar a viver e ser a igreja de uma maneira que a gente não concorda, que talvez a gente critica, mas que a gente venha a ser a resposta, que nós venhamos ser a solução. Porque quando eu olho para Caleb, eu vejo um cara que via a solução. Eu não consigo imaginar Caleb e Josué entrando no Facebook e metendo pau na igreja. Não sei. Eu não consigo imaginar Josué e Caleb talvez criando um canal no YouTube metendo pau na política brasileira, ou como que Moisés não é um bom líder político e como que eles estão sofrendo injustiça porque o sistema é contra eles e porque o Egito até hoje está colhendo frutos de maldições do Egito. Então agora o Egito deveria dar uma bolsa deserto pra gente e uma bolsa maná, sei lá. E eu chego e fico pensando, cara, Josué e Caleb não eram esse tipo de gente. E o que nós precisamos ser é uma geração de Josué e Caleb. A gente poder olhar para uma situação e falar assim, eu sei que a igreja não está onde deveria estar. Eu sei que tem muita coisa errada. Mas, cara, eu vou ser a solução. Às vezes, em vez de ficar falando, seja. E eu fico olhando para Josué e Caleb, especialmente Caleb. Ele fala assim, Caleb tinha um outro espírito. Caleb tinha uma outra mente. Cara, eu não sei, mas essas mentes brilhantes de pessoas que nem Caleb, de pessoas como Martin Luther King Jr., pessoas como Gandhi, pessoas como Nelson Mandela, pessoas como Martinho Lutero. Cara, essas mentes brilhantes é justamente o que a gente está precisando hoje. A gente precisa de mais Calebs. A gente precisa de mais Josués. A gente precisa de pessoas que falam assim, cara, muda a tua mente. Eu quero poder te dar uma proposta nova pra gente começar a olhar de uma ótica diferente. E eu sei que se a gente conseguir ver algo diferente, a gente não vai cansar de fazer o bem. Então o que eu clamo é por uma graça. Eu clamo por uma graça de poder ter uma ótica diferente. Porque eu sei que quando eu vejo, a visão traz um significado pro meu sofrimento. Talvez você fale assim, estou sofrendo porque está difícil eu permanecer. Estou sofrendo porque está difícil eu prevalecer. Deus, quando que é esse tempo oportuno? Quando que é o teu tempo, Deus? Mas se você conseguisse ver, cara, se você ao menos conseguisse ver, aquela visão ia trazer esperança, ia trazer significado por aquilo que você está passando hoje. E eu falo para você, vamos ver. Vamos pôr a lente da esperança, a lente de um paradigma de vitória, assim como Caleb teve. Sabe, Chris Walton, que é um dos líderes da igreja hoje norte-americana, que é um dos caras que eu respeito demais e tenho escutado muito dele, ele falou uma coisa. Alguém perguntou sobre o mover profético para ele uma vez e ele falou assim: primeiro, existe muito engano em relação ao que é um profético e o que é um profeta. Mas ele falou assim, mas eu não estou aqui para falar disso. Vamos só resumir no seguinte: o profético é simplesmente a manifestação da mente e do coração de Deus. E ele falou assim, não leva um profeta nem alguém profético ver o que está errado na igreja, mas leva alguém que é profético de verdade, ou um profeta de ofício, que vai ter acesso à mente e o coração de Deus para ser a solução. Isso sim é um mover profético para os nossos dias. E eu oro que você participe disso, que você venha a ser que nem um Caleb, que olha para aquela terra cheia de gigantes e fala assim, não, eu tenho uma visão profética. E quando você olha para uma situação que você fala assim, Deus, eu não sei se eu consigo permanecer e continuar fazendo bem, você consegue falar dentro de você, Deus, me dá olhos para ver. Eu quero poder olhar aquele copo e ver que ele está metade cheio, estou quase lá. E quando você vê, que nem está escrito lá em Provérbios 29, 18, fala,
Aonde não há visão profética, o povo perece. Eu linko com isso também. Aonde você não consegue ver, é difícil você continuar fazendo bem. Eu peço que Deus venha abrir nossos olhos hoje. Que Deus venha mudar nossa mentalidade. Que Ele nos dê uma mentalidade de vitoriosos e não de vítimas. Que Deus nos dê uma mentalidade de filhos e não de órfãos. Que Deus nos dê uma mentalidade de abundância e generosidade e não de pobreza e escassez. Teu Pai é dono de tudo. Teu Pai te dotou com todos os recursos do mundo. Teu Pai te chamou com um chamado eterno. Teu Pai vai te sustentar até o final. O teu Pai te dá graça para você permanecer fazendo bem. O teu Pai vai te ajudar a você plantar coisas boas para colher coisas melhores ainda. O teu Pai é um Pai de esperança e um Pai de solução, e você é um reflexo dele. E Deus te abençoe e Deus nos dê graça. Amém. És tudo que eu preciso. O ar que eu respiro. És cura pra minha alma. Tu és minha razão. Mudou a minha sorte. Sarou minhas feridas. Meu norte, meu destino. Princípio, meio e fim. Mesmo na angústia ou na aflição, terei meu coração voltado a ti. Trago no meu corpo as marcas do amor do Pai. Amigo meu, consolador, príncipe da paz, forte e poderoso Pai, me alegrarei em meu Senhor, minha razão, princípio, meio e fim. Hosana, és tudo que eu preciso. Olha que lindo! O ar que eu respiro. És cura pra minha alma. Tu és minha razão. Mudou a minha sorte. Sarou minhas feridas. Meu norte, meu destino. Princípio, meio e fim. Mesmo na angústia ou na aflição, terei meu coração voltado a ti. Trago no meu corpo as marcas do amor do Pai. Amigo meu, consolador, príncipe da paz, forte e poderoso Pai, me alegrarei em meu Senhor, minha razão, princípio, meio e fim. Oh, Hosana.
Hosana, Hosana, nosso Deus. Hosana, Hosana, aleluia. Hosana, Senhor. Aleluia.